paz, igreja. Boa noite a todo mundo. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, eu queria falar algo bem rápido. Se você sente alegria dentro do seu coração de estar aqui nessa noite, diga um amém bem forte. Amém. Glória a Deus. Eu, assim como vocês, me sinto extremamente alegre, extremamente grato em estar aqui nessa noite para adorar ao nosso Deus e para celebrar os 15 anos de organização da nossa igreja. Eu tenho certeza, tenho plena certeza que o nosso Deus tem coisas grandes reservadas para as nossas vidas nesses 2 dias, tá? É com imensa alegria que damos início a este evento tão especial, em celebração aos 15 anos de caminhada da nossa querida igreja. Hoje nos reunimos não apenas para comemorar o tempo que passou, mas para reafirmar a nossa fé e a força do amor que nos une. O tema de hoje, Anunciemos o Amor Gracioso, nos convida a refletir sobre a imensurável graça de Deus que nos sustenta, nos guia e nos transforma. Ao longo desses 15 anos, vivemos experiências de fé, superação e união, sempre buscando transmitir esse amor a todos ao nosso redor. Que este momento seja um marco de renovação, onde mais uma vez nos comprometemos a anunciar ao mundo o amor gracioso de Cristo, que é capaz de transformar vidas e iluminar os nossos caminhos. Sejam todos muito bem-vindos e que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, nosso amado Pai, nesse momento, Senhor, nós queremos Te agradecer. A maior palavra, o maior sentimento, o sentimento que prevalece nesse momento é gratidão a Ti. Nós nos relembramos do que está escrito na Tua palavra, Senhor, ali no Salmo 126, quando diz que entre os povos se dizia: grandes coisas fez o Senhor por estes. E realmente, Senhor, o Senhor operou maravilhas, o Senhor fez coisas grandes em nosso meio. Nós Te agradecemos, Senhor, por nos sustentar até aqui. Vivemos muitas fases, superamos muitas coisas, mas acima de tudo, todos buscamos Te engrandecer, Te louvar, proclamar a Tua palavra. Nós Te agradecemos, Te agradeço nesse momento por cada pessoa que se faz presente aqui dentro desse templo, pela vida do nosso preletor, pastor Francisco Helder, sua esposa, irmã Milka, suas filhas. Te agradecemos pela vida do nosso pastor Paulo, pela família do pastor Paulo, e nós Te rogamos, Senhor, que seja uma programação abençoada por Ti, do início ao fim, que o Senhor se faça presente, que sejam noites de transformação, de renovação, de salvação, que o Senhor perdoe as nossas iniquidades e fique conosco do início ao fim, hoje, amanhã, no decorrer de todas as programações. Perdoa as nossas iniquidades, aceita o nosso louvor, a nossa adoração e fica conosco, Senhor. Nós Te oramos e por fé Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Dando sequência ao nosso momento cívico, apresentamos agora as bandeiras que simbolizam a nossa identidade e os valores que nos unem. Primeiramente, temos a bandeira do Brasil, que representa a nossa pátria, a terra que nos acolhe com sua imensa diversidade e história. Ela é símbolo da nossa união, da nossa força e da nossa esperança, com a inscrição Ordem e Progresso, que nos inspira a seguir em frente, sempre em busca de um futuro melhor.
seguir, apresentamos a bandeira do Maranhão, que nos remete à nossa rica cultura e à nossa tradição. Ela nos conecta com as raízes do nosso estado, com a sua história vibrante e com o espírito acolhedor do povo maranhense. Em seguida, temos a bandeira de nossa cidade, que carrega o orgulho e o amor pela nossa terra natal. Ela representa o nosso compromisso com o desenvolvimento e o bem-estar da nossa comunidade, unindo-nos no propósito de construir uma cidade mais justa e próspera para todos. E por último, a bandeira da igreja, que representa a nossa fé e a nossa missão. Ela é o símbolo da nossa congregação, da nossa caminhada cristã e do amor gracioso que nos guia. Através dela, nos lembramos da importância de viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, compartilhando o seu amor com o mundo. Que, ao contemplarmos essas bandeiras, possamos renovar o nosso compromisso com o Brasil, com o Maranhão, com a nossa cidade e principalmente com a nossa fé. Que elas nos inspirem a seguir em frente com esperança e dedicação. Agora, convidamos a todos para acompanharem a entrada da Bíblia, que representa a palavra viva de Deus, fonte de nossa fé e inspiração. Reconhecemos que ela é a luz que nos guia, o manual para a nossa vida cristã e o alicerce da nossa caminhada de fé. Que nesse momento possamos abrir nossos corações para ouvir e viver os ensinamentos de Cristo, buscando sempre refletir a sua graça e o seu amor em nossas ações. Agora, convido a todos para que se coloquem de pé em sinal de respeito e reverência para a execução do hino nacional brasileiro.
Convido nesse momento o irmão Elzomar para estar orando, pedindo a Deus, pedindo a bênção de Deus para o país, as autoridades, a cidade e a nossa igreja. Graça e paz aos amados irmãos. Vamos orar ao Senhor. Poderoso Deus, nosso querido Pai, queremos, Deus Pai, te agradecer pela dádiva da vida, pelos teus cuidados, pelos livramentos, pela bondade para com a tua igreja. Neste momento, Deus Pai, nós queremos colocar dentro do teu altar todo esse universo, pois sabemos que o Senhor é quem guarda, o Senhor é quem cria, o Senhor é quem cuida. E por isso, Deus Pai, nós queremos pedir ao Senhor que use de misericórdia para com todo o teu povo, ao que se encontra aqui na terra. Sabemos, meu Pai, que estamos dependentes do Senhor e que precisamos em todo o tempo dos teus cuidados. Deus e Pai, te rendemos graça, porque a tua igreja continua de pé te adorando em espírito e em verdade. E nesses dias, Deus Pai, clamamos a Ti que seja dia de renovação, seja dia, meu Deus, de salvação, e seja dia da tua porção, da tua presença derramada em tua igreja. Deus e Pai, muito obrigado, porque aqui o Senhor tem nos suprido. E te pedimos que o Senhor continue conosco, nos abençoando em tudo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Os irmãos podem assentar.
Nesse momento, nós estaremos com um momento de chamada à adoração com o nosso Ministério de Música. Vamos continuar em espírito de adoração, igreja.
Dessa vez louvando com cânticos nosso cantor cristão, tá? O primeiro de número 411, dia festivo. Nós convidamos toda a igreja a celebrar. 411. Que alegria neste dia nós estamos a nosso cantor cristão, olhando para Cristo. Ruge forte. Podem
partilhar, que diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Nesse momento, o Ministério de Louvor tem a oportunidade de estar cantando o hino oficial. Antes de louvarmos, igreja, vamos nos colocar de pé para falarmos do nosso tema em uma só voz. Nosso tema: anunciemos o amor gracioso. No 3, tá? 1, 2, 3. Anunciemos o amor gracioso. Amém. Os irmãos podem se sentar. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci, quando atraí
estaremos realizando algumas leituras. Não é necessário a igreja abrir, a gente pede apenas que escutem com atenção, tá? Leituras bíblicas. 1 João capítulo 4, versos 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivêssemos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Este versículo nos lembra da graça imensurável de Deus, que nos amou primeiro e enviou seu Filho para nos salvar. O amor de Deus é o maior exemplo de graça que podemos anunciar ao mundo. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Esse versículo fala diretamente sobre a salvação pela graça de Deus, que não merecemos, mas que Ele generosamente nos oferece. Ao anunciarmos o amor gracioso, proclamamos a graça que recebemos sem merecimento. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui vemos a manifestação mais sublime do amor gracioso de Deus, que não espera nossa perfeição para nos amar. Ele nos amou enquanto ainda éramos pecadores, e essa graça é a mensagem que devemos compartilhar com o mundo. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morrerão. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse versículo nos ensina que o amor de Cristo nos transforma e nos chama a viver para Ele, anunciando esse amor que nos foi dado de maneira graciosa. Tito, capítulo 3, verso 4 e 5. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos os homens, não por obras de justiça que nós havíamos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar da regeneração e pela renovação do Espírito Santo. Aqui, Paulo lembra que nossa salvação não é fruto das nossas obras, mas da misericórdia e do amor de Deus. Esse é um exemplo claro do amor gracioso que devemos anunciar. João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Esse versículo destaca que o amor que Cristo nos ensinou deve ser compartilhado entre nós, e é através desse amor gracioso que o mundo reconhecerá a nossa fé. Amém. Amém. Nesse momento nós convidamos a irmã Tayla e o irmão Emanuel. Eles vão estar fazendo a apresentação de nossos visitantes. Boa noite, igreja. Graça e paz. Como estamos felizes, né, de estarmos aqui unidos, reunidos para comemorarmos mais um ano de organização da nossa igreja. 15 anos, né? É uma honra tê-los aqui conosco. Graças a Deus, meus irmãos. Os nossos corações cheios de alegria por estarmos contemplando essa igreja lotada de pessoas que vieram para um único propósito, de louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Nos sentimos imensamente felizes por estarmos reunidos como uma só família em Cristo, celebrando ao Senhor em comunhão, louvor e gratidão. E cada coração aqui presente sinta-se acolhido, amado e envolvido pela presença do Espírito Santo.
Gostaríamos de conhecer as igrejas que estão conosco nesta noite. Os irmãos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Pessoa. Amém. Os irmãos da Igreja do Ministério Madureira. Os irmãos da Igreja Apostólica Restauração e Milagre. Os irmãos da Igreja C.A. de Seta. Os irmãos da Igreja Assembleia de Deus, Missão. Os irmãos da Igreja Católica. Os irmãos da Primeira Igreja Batista de Balsas. Os irmãos da Igreja Batista Central de Balsas. O Moisés está lá em fora. Amém. Além das nossas autoridades, dos irmãos das igrejas, nós gostaríamos, quer dizer, existe mais algum outro irmão de alguma outra denominação que a gente não citou o nome? A irmã Irá, nossa amiga Irá Trindade. Seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos. Nós também gostaríamos de apresentar nossas autoridades políticas. Já vi que nosso prefeito municipal, Kelso, está ali juntamente com sua esposa, a primeira-dama Maristela. Vi também a presença do vereador Renan. Se tiver mais algum outro vereador presente, só assim para a igreja poder conhecer. Amém. Sejam todos bem-vindos. De maneira especial, queremos saudar os pastores que nos honram com sua presença. Sejam muito bem-vindos. É uma grande alegria tê-los conosco nesta noite. Neste momento, gostaríamos de convidar o nosso pastor presidente, Paulo Santos da Silva, para estar acompanhando juntamente conosco até o púlpito os pastores. Pastor Helder, preletor desta noite, pastor Juarez, pastor Israel e pastor Uberval. Mais algum pastor presente que a gente não citou o nome? Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer tê-los conosco. Que essa festividade seja um momento para nós fortalecermos nossos laços e que vocês estejam aproveitando cada momento e se sentindo em casa, tá bom? De maneira geral, sejam todos muito bem-vindos e que tudo que ocorra aqui seja para a honra e glória do Senhor. Amém? Obrigada. Vamos colocar de pé para saudar os nossos queridos visitantes. Vamos lá, igreja. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo e voltem sempre. Amém. Nesse momento, nosso Ministério de Música vai estar louvando a Deus com um hino que é oferecido a você também que nos visita nessa noite.
Nesse momento, nós estaremos acompanhando a apresentação de uma coreografia com o Ministério Joias de Cristo. Foi que meu Jesus orou, entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, os cravos nas mãos, seu corpo sofrer naqueles momentos de dor. O mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu, posso ouvir o clamor da multidão. Pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. A oportunidade estará com o Ministério de Louvor, que nos conduzirá com cânticos de adoração. Que as nossas vozes se unam em um louvor de gratidão a Deus, reconhecendo sua bondade e sua graça em nossas vidas.
Vamos nos colocar de pé, igreja, aqueles que puderem acompanhar com palmas. Esse hino que é bem conhecido por todos. Vamos louvar o nosso Deus com as palmas. Graça e paz de Jesus, amém? Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, amém? Amém? Glória a Deus, que bênção estarmos aqui. Quem já tinha participado de um culto aqui com o forro novo? Ninguém ainda, estamos estreando hoje, né, pastor? Que bênção. Vocês gostaram do presente de 15 anos da igreja? Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, quero apresentar minha família. Milka, fica em pé. Milka, para quem não sabe, é uma taço-fragosense raiz. Nasceu em Taço Fragoso, está acompanhado das nossas duas filhinhas, Liz e Luísa. Liz é belenense e Luísa é brasiliense. Nossa casa é multicultural, mas os pais são aqui do sul do Maranhão, sou de Alto Parnaíba. Milka nasceu aqui em Taço Fragoso, pode sentar, muito obrigado. Irmãos, eu estou muito em casa, muito feliz porque eu me sinto em casa nesse momento, agradecido a Deus, emocionado por essa oportunidade. Essa igreja é muito cara para o nosso coração, os irmãos que estão aqui, amigos preciosos, bendito seja o Senhor. Pastor Paulo é um príncipe do Senhor Jesus Cristo, é muito querido, muito amado, é um grande encorajador. Pastor Paulo é um pastor que forma, além de discípulos de Jesus, líderes. E quantas pessoas têm passado pelas mãos desse homem de Deus, e a gente colhe frutos. Os ministérios por onde eu tinha passado, geralmente eram igrejas que exportavam, mandavam o pessoal embora. Balsas é uma cidade que recebe. Eu quero agradecer, viu, pastor? Muita ovelha maravilhosa. Mande mais ovelha boa para lá, para a gente, que eu vou mandar uns cabritos selvagens em contrapartida aqui para os irmãos. Quanta gente maravilhosa. O pessoal que chega com selo de qualidade. Pastor Paulo é uma turma que, em regra, é uma turma muito especial e tem nos abençoado muito, né, pastor? Então, muito obrigado, viu? Continue mandando, mande sempre, mande mais. Por favor, estamos precisando cada vez mais. Irmãos, brincadeiras à parte, que alegria estarmos aqui. Quero aproveitar para cumprimentar as autoridades dos poderes constituídos na presença do prefeito. Que honra ter o Senhor conosco. Deus abençoe.
Na pessoa do Senhor, cumprimento as demais autoridades aqui presentes, se porventura houver, e na pessoa do meu sogro, esse príncipe aqui também, ó, meu sogro elegante. Ele falou: vão estranhar o óculos escuro? Claro que não, porque o Senhor é um homem que lança moda, fez um procedimento lá nos olhos, cirurgia, por isso está assim. Irmãos, eu louvo a Deus pela vida dele. Minha sogra, Maria Anitta, fica aqui de pé também. Eles que me deram a Milka, então eu tenho que honrar. Sim ou não? Sim, louvado seja Deus. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Deus abençoe. E o titio da Milka, pastor Juarez, nosso colega pastor também. Que honra estar com vocês aqui. Quero agradecer a Deus, nosso Deus, por essa rica oportunidade. Também ao pastor Paulo pela honra de ceder o púlpito para poder estar aqui. 2007 eu fui para o seminário equatorial em Belém do Pará. E antes de ir para o seminário, o pastor Paulo já tinha tido coragem, não sei nem se ele se lembra, de me dar a chance de pregar aqui. Era no outro templo, eu não sei se eu tenho foto da primeira vez que eu preguei, mas teve outra vez que eu preguei aqui, que meu que eu estava com um barrigão da Liz. Liz vai fazer 9 anos, 10 anos esse ano, e Milka grávida da Liz, a gente veio aqui, preguei também. Então, quantos amigos queridos, especiais, quantas histórias marcantes aqui nesse lugar. E ainda um sabor especial, porque a PIB Maranata é filha da PIB de Balsas, onde estamos pastoreando desde julho do ano passado. E a PIB tem 77 anos, está completando 77 anos, e a PIB Maranata faz parte dessa história. Então trago um abraço aí da PIB de Balsas para todos vocês, e dizer que nós nos orgulhamos de saber o quanto que a igreja está indo bem, está indo de vento em polpa. Deus tem confirmado os esforços das suas mãos. Fiquem firmes na presença do Senhor, que essa igreja possa ser a cada dia uma igreja vibrante, cheia de frutos, que glorifique ao Senhor Jesus Cristo, fundamentada sobre a bendita palavra do Senhor. Amém, igreja? Pessoal que veio da PIB de Balsas comigo, fique em pé, por favor. Membros e congregados, pode ficar em pé, por favor. Quem não ficar em pé, não precisa nem voltar para a PIB de Balsas depois. A de hoje vai ser o primeiro. Rapaz, o que é isso? Eu vou lhe deportar. Tem mais alguém da PIB de Balsas? Vamos dar uma boa-vindas para eles. Vieram de longe, muito longe, 140 quilômetros. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória sempre. Amém. Tem alguns que eu acho que vieram por causa do pastor Paulo. Esse casal aqui, por exemplo, o João e Carmen, esse pessoal lá da 13 dela, muito está pegado com o pastor Paulo. Quando fala o nome do pastor Paulo, eles derretem logo. Então não precisa iludir achando que eles vieram me acompanhar, não. Quiseram era matar a saudade do pastor Paulo. Por isso que estão aqui. Mas, irmãos, é uma forma de expressar toda a nossa gratidão e amor por essa igreja, dizer o quanto que os irmãos são importantes. Contem sempre conosco. E vamos avançar para a honra e glória do nosso Deus. Consiga depois uma água para mim, por favor. Vamos à palavra. 1 João capítulo 3, versículo 16, parte A. É o texto base para essa série de conferência. O tema maravilhoso, é o tema da nossa Convenção Batista Brasileira, para todo o ano de 2025. Anunciemos o amor gracioso do nosso Deus. Anunciemos o amor gracioso. Vamos orar mais uma vez, pedindo a direção do Eterno, que Ele nos conduza em tudo. Fecha teus olhos, desconcentra lá de fora agora, desconecta, foca somente na palavra, conecta com o céu, com o Papai do Céu. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, estamos aqui mais uma vez diante do Senhor, da sublime e incomparável presença. Muito obrigado, Senhor, porque nós somos ovelhas do Teu pastoreio. Obrigado porque o Teu povo está reunido aqui em nome de Jesus. Obrigado, ó Deus, porque há um céu aberto neste lugar. Obrigado, ó Deus, porque Tu estás aqui. Obrigado porque o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó é também o nosso Deus. Obrigado, meu Deus, que esta noite, este culto não seja um simples culto, mas que seja um momento ímpar, marcante, inesquecível, para a honra e glória do Teu santo nome. Pai, nós sabemos, ó Deus, que se o Senhor não falar, tudo que eu disser vai ser em vão. Então suplico-te, ó Deus, nesse momento, que apesar das incontáveis limitações do Teu Filho, que Tu faças um milagre, ó Deus, de que esta mesma palavra alcance o coração de todos e de cada um que está aqui. Que o Teu Filho, ó Deus, seja um simples instrumento nas Tuas mãos. Que as palavras dos lábios
e o meditar do coração sejam agradáveis a Ti, rocha nossa e redentor nosso. Oramos em nome de Jesus, amém. Vamos ao texto bíblico, 1 João 3,16, parte A. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Você pode repetir? Você pode repetir comigo? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Nisto que Cristo a sua vida por nós. Vamos de novo, bem bonito. 1, 2, 3 e... Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Uma pergunta para começo de mensagem: por que Deus deu o seu único filho e por que Jesus deu a sua vida por nós? Por que Deus, o nosso Deus, de acordo com esse texto e outros, por que Ele deu a vida do seu único filho para morrer na cruz do Calvário? E por que o seu filho, Jesus Cristo, deu a sua vida por nós? Resposta: porque Deus não suportou a ideia de passar a eternidade longe de nós. O nosso Deus, Ele é um Deus atemporal, Ele é supratemporal, Ele está acima do tempo, Ele está acima das circunstâncias. Imagine que Deus, quando Ele olha para a nossa vida, Ele tem, por ser um Deus soberano e onisciente, a incrível capacidade de, como quem olha para um quadro, ver o dia do nosso nascimento e o dia do nosso funeral. Ele conhece a nossa vida do início ao fim. E Deus, olhando para a vida de todos os seres humanos que Ele sabia que passariam sobre a face da terra, Ele via que todos tinham em comum o fato de que suas vidas terminavam da mesma forma. Todos terminavam na condenação. Todos terminavam sendo despejados e despencando dentro do inferno. Aquilo destroçou o coração do nosso Deus. E a Bíblia diz que por nos amar, Ele decidiu intervir, Ele decidiu entrar na história das nossas vidas. A palavra do Senhor diz que o Verbo, o Logos, o próprio Deus, se fez carne e veio habitar entre nós, Jesus Cristo, cheio de graça e verdade, e vimos sua glória como a glória do unigênito de Deus. A Bíblia fala que o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Filipenses vai falar sobre a experiência do esvaziamento, que Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo e assumiu a forma de servo e foi até a morte de cruz. Mas por que Ele fez isso? Porque um preço tinha que ser pago, o preço pelo nosso perdão, o preço pela nossa redenção, o preço pela nossa justificação, o preço para nos arrancar das garras do inferno, para nos arrancar do calabouço do pecado, para romper com as cadeias e as algemas, para nos arrancar do domínio do inferno e nos trazer para a presença de Deus. Ele pagou o preço para nos salvar, Ele pagou o preço para nos redimir. A Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e por meio do pecado daquele único homem entrou a perdição. Imagine, por um só homem, Adão, nosso pai Adão. A teologia chama isso de herança adâmica, uma herança maldita. Por causa de Adão, até hoje nós pagamos um preço alto. Quando você lê no Gênesis, você vai ver as consequências do pecado, consequências imediatas. Deus chama a retranca e Deus começa a punir o homem e a mulher e a serpente envolvidas naquela tramóia de pecado. Deus fala para a serpente: você vai ser um animal horripilante, você vai rastejar pelo seu ventre, é assim que vai ser. Você vai ser esmagada, tua cabeça vai ser esmagada. Consequências para a mulher. Em meio às dores, você vai dar à luz uma criança. Para o homem, do suor do teu rosto, você vai comer o teu pão por tua causa. Como consequência do teu pecado, por tua causa,
a terra vai produzir cardos e abrolhos, mato. Para você colher milho tem que plantar, tem que cultivar a terra, tem que zelar. Você tem que ter todo aquele equilíbrio, plantar no tempo certo, limpar. Mas o mato não, a erva daninha não precisa plantar, ela nasce naturalmente. Pode ser o período da maior estiagem, ela vai brotar e vai nascer, consequência do pecado de Adão. A Bíblia diz que até os dias de hoje, até a natureza, ela geme, aguardando a redenção, Deus para botar um ponto final nessa história de consequência por causa do pecado. Deus então entrou na história, para mudar o fim dessa história, o desfecho dessa história. O salmista, ele faz questão de reforçar essa ideia, nos dizendo que em iniquidade fomos formados e em pecado nos concebeu a nossa mãe. Ou seja, todo ser humano que botou o pé na face dessa terra já nasceu, infelizmente, debaixo da condenação do pecado. Mesmo o bebezinho mais lindo, com o rostinho mais sedoso, com aquele rostinho, aquela face e semblante angelical, já nasce contaminado por causa do pecado. A Bíblia diz que em iniquidade fomos formados e em pecado nos concebeu a nossa mãe. Ninguém escapa do jugo do pecado, mas glória a Deus, porque a palavra do Senhor diz que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, por um só homem também entrou a salvação. Louvado seja o nosso Deus. Ah, mas eu não estava, pastor, lá no Éden, eu não tenho culpa. Como é que as consequências daquele pecado me alcançam? Mas você também não estava na cruz, e os reflexos da cruz de Jesus Cristo me alcançam e te alcançam. Louvado seja o nosso Deus, louvado seja o nosso Deus. O pecado é a pior desgraça que pode acontecer a um ser humano. Pecado. Não tenha medo do sofrimento. O sofrimento, ele em essência, por natureza, não tem o poder de nos afastar de Deus. Pelo contrário, às vezes o sofrimento nos aproxima de Deus. Quanta gente que no meio de uma grande luta e aflição voltou o seu coração para Deus. C.S. Lewis gosta de falar sobre isso. Ele diz que o sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo que está ensurdecido, um mundo que está surdo. Sofrimento não tem o poder de nos afastar do Senhor, mas o pecado tem. A Bíblia diz que os olhos do Senhor não estão fechados para que não possam ver. Os seus ouvidos não estão cerrados, não estão bloqueados para que não possam ouvir. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. As nossas iniquidades, diz a palavra, afastam o rosto do Senhor de nós, para que Ele não nos veja, para que Ele não nos ouça. Os olhos do Senhor não estão fechados para que não possam ver, nem os seus ouvidos bloqueados para que não possam ouvir. Mas as iniquidades, os pecados nos separam de Deus. Devemos ter cuidado com o pecado. Abacuque fala sobre isso, dizendo que Deus, nosso Deus, Ele é tão puro, mas tão puro de olhos, que não pode ver nada relacionado a pecado. Ele é tão puro, mas tão puro de ouvidos, que não pode ouvir nada relacionado a pecado. O pecado nos afasta de Deus. Acho que foi Spurgeon que falou que a pior coisa, foi John Wesley, a pior coisa que pode acontecer com um homem é pecar e ainda assim se sentir feliz. É um claro sinal de que Deus o abandonou, porque essa pessoa já está tão cauterizada pelo pecado, que ela se torna insensível à ação de Deus, ao toque de Deus na sua alma, ao toque de Deus no seu coração. Pecado quebra a nossa conexão com Deus. Pecado nos afasta de Deus. E o pecado nos torna um para-raio do juízo de Deus. O que o para-raio faz? Ele suga aquele raio para jogá-lo no interior da terra. O que o para-raio do pecado faz? Ele está atraindo o juízo de Deus sobre a sua cabeça. Você e eu temos a obrigação de romper com todo tipo de pecado, porque se não fizermos isso, estamos sendo um atrativo, um chamariz do pecado para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família. A pessoa que está em pecado se torna uma bomba ambulante. Quando Jonas estava em pecado, o profeta Jonas, que entrou para a história como profeta fujão,
A Bíblia não fala que ele adulterou, que ele mentiu, que ele matou, que ele se prostituiu. A Bíblia fala que ele simplesmente desobedeceu à vontade de Deus. A Bíblia diz que quem sabe fazer o certo e não faz, comete pecado. Aquele homem levantou a fúria de Deus, porque ele desobedeceu a Deus. Deus o mandou para Nínive, ele foi para Tarsis. Deus o mandou para o norte, ele foi para o sul. E ele achou que comprando um bilhete de passagem marítimo, ele poderia escapar do Senhor. Não tem para onde correr, não tem. Quando Caim pecou, a condenação de Deus para ele, o juízo de Deus para ele foi: o teu pecado te alcançará. Deus o advertiu, o pecado está à porta. Deus falou para Caim, antes dele matar o próprio irmão: o pecado está à porta, e você tem que resistir. Você tem que resistir. Ele não ouviu a advertência de Deus, mas o alerta foi dado: o teu pecado te alcançará. Você pode ir para o outro lado da terra, você pode ir para outra ponta, para o Oriente, e ainda assim as consequências alcançam. Jonas estava navegando nas águas e de repente a turbulência vem. Não tinha absolutamente nada que pudesse ser feito. Aqueles homens entraram em pânico e disseram: cada um clame ao seu Deus, vamos ver se algum deles nos atende. Aí Jonas acorda e ele fala então para os comandantes daquela embarcação: pode me jogar na água, porque eu sei que é por minha causa que este mal vos sobreveio. Pessoas que se tornam exatamente um atrativo do juízo de Deus, elas estão chamando o juízo de Deus sobre a sua própria cabeça. Quem é que pode resistir ao juízo de Deus? É como uma formiga tentando resistir à pisada esmagadora de um elefante. Não resiste. É como se estivéssemos botando os braços empunhados para a briga e chamando Deus para a briga. Vamos ser despedaçados, quebrando o coração. Volta-te para Deus, não peque contra a consciência, não peque contra a consciência do Evangelho, especialmente se você conhece a palavra de Deus, conhece a bendita palavra do Senhor. É uma palavra de alento, é uma palavra de consolo e conforto, mas é também uma lança que corta a nossa alma. É assim que a própria Bíblia se autodescreve: a palavra do Senhor é viva, a palavra do Senhor é eficaz. A palavra do Senhor é mais cortante que uma espada de 2 lâminas, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e é poderosa para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Pecado nos afasta de Deus. Pecado nos faz viver uma vida na marginalidade espiritual, num verdadeiro limbo, na escuridão espiritual. Fuja, rompa com todo tipo de pecado. Por causa do nosso pecado, para poder ter paz conosco, Deus deu o seu Filho Jesus para morrer na cruz em nosso lugar, para que o preço da justificação, da justiça de Deus, pudesse ser plenamente satisfeito em Cristo Jesus. Para nós é de graça, mas para Deus custou a vida do seu próprio Filho, e não foi coisa pouca, não foi uma coisa qualquer, porque nós estamos falando do próprio Deus encarnado, sendo destroçado na cruz do Calvário. A Bíblia fala na linguagem de Isaías que ele foi moído por causa das nossas transgressões, ele foi dilacerado por causa das nossas iniquidades. Você vai no açougue, aí pede um pedaço de carne e diz assim: moe para mim essa carne aqui, aí passa lá no triturador, e a Bíblia usa exatamente essa imagem. Jesus foi moído por causa dos nossos pecados, para pagar o preço. É de graça para nós, mas para Jesus custou a sua própria vida, e foi uma dor dilacerante. Jesus, quando estava orando, a Bíblia descreve no Evangelho de Lucas, Lucas era um médico, foi o único que captou dos 3 evangelhos, apenas Lucas captou, porque era médico. Ele viu que Jesus estava orando e no meio da agonia, Jesus suou sangue. A medicina chama isso de um fenômeno raríssimo, chamado hematidrose, suor sanguinolento. Ele só existe quando existe um pico agudo, altíssimo, de estresse e tensão. Jesus orando no meio daquela agonia, suou sangue, sabendo o que viria, e no meio daquela oração ele diz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Ele não estava com medo simplesmente da cruz, ele não estava com medo simplesmente de enfrentar a morte. Ele sabe qual é o fim da morte, mas ele sabia que teria que levar sobre si próprio o fardo dos nossos pecados. Mas entenda que nós não estamos falando apenas de um homem justo e bom, nós estamos falando do próprio Deus encarnado, o próprio Deus.
A Bíblia não diz simplesmente que Deus é santo. A Bíblia diz que Deus é santo, santo e santo. Quando Isaías pede para ver um vislumbre, uma faísca da glória de Deus, Deus diz assim: você não vai aguentar. Você não vai aguentar, eu vou ter que te botar aqui na fresta de uma rocha. Eu vou ter que te cobrir, porque você vai ver só uma faísca. E ainda assim você tem risco de ser fulminantemente dilacerado. Cuidado quando você cantar, diz: derrama tua Shekinah sobre nós, porque nós não temos condições de resistir ao peso da glória de Deus sobre as nossas vidas. Mas esse Deus santo, que nunca conheceu pecado, a Bíblia diz que ele se fez pecado por nós. O justo se fez injusto, o santo se fez amaldiçoado, porque a tradição é que todo aquele que fosse pendurado no madeiro, ali seria um tipo de punição para o pior tipo de bandido e criminoso que houvesse na face da terra. E Jesus, por causa dos nossos pecados, foi submetido àquilo ali. E o que doeu não foram os cravos nas suas mãos e nos seus pés, não foi a vara que foi traspassada do seu lado. A Bíblia diz que saiu sangue e saiu água. Por trás do coração tem meio que uma bolsa líquida, refrigera. E a Bíblia fala com riqueza de detalhes dessa anatomia. Os soldados perfuraram a sua lateral, saiu sangue, depois saiu água. Coroa de espinho, vinagre para beber, insultado, humilhado por nossa causa. Mas o pior estava por vir. O pior é quando o fardo dos nossos pecados foi desaguado sobre Jesus. Você já viu uma caçamba levantando para descarregar a pissarra, descarregar a areia? Foi mais ou menos o que aconteceu com Jesus. O fardo dos nossos pecados foi derramado sobre Jesus Cristo, o Santo, o Filho de Deus. Irmãos, nossa capacidade humana não tem condições de entender o que aconteceu ali. Mas o pouco que nós podemos imaginar já nos deixa chocados e comovidos. A dor que Jesus sentiu foi tão grande ali, que naquela hora ele exclamou: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Você tem noção do que é nós gerarmos um tipo de abalo, que Deus me perdoe a forma como eu estou falando aqui, um tipo de trinca na Trindade Santa? O fardo de depositarmos pecados sobre Jesus e ele morrer na cruz do Calvário para nos perdoar. Não é simplesmente para que a gente frequente uma igreja, tem um nome no hall de membro de uma igreja, mas é para que nós nos tornemos filhos de Deus. O Filho de Deus se tornou homem para que os homens se tornem filhos de Deus. E nós devemos louvar ao Senhor, porque não foi de graça. Ele pagou o preço pela nossa redenção. O pecado maculou toda a raça humana. Jesus sabia disso. Antes de Jesus, no Antigo Testamento, o que era feito? O sacrifício de holocausto. Então no templo, de tempos em tempos, era oferecido um animal sem defeito, sem nenhuma ferida, um animal fisicamente falando perfeito. Aquele animal seria degolado, o sangue seria aparado, e ali era um tipo simbólico de propiciação, de substituição pelos nossos pecados. Então aquele animal representava um alívio para o juízo de Deus sobre a vida do povo. Mas por mais que você pegasse todos os cordeiros do mundo, todos os bodes, todos os cabritos, todos os animais da face da terra, eles não seriam capazes, suficientes para pagar o preço pelo nosso perdão. Então Deus coloca em cena Jesus Cristo, o último profeta da antiga dispensação, assim considerado é João Batista. Ele está pregando no meio do deserto. Quando ele observa Jesus vindo, ele explode numa profunda declaração: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não era um cabritinho qualquer, não era um cordeiro qualquer, mas era o Cordeiro de Deus. O sangue daquele puro, daquele santo, daquele majestoso seria derramado e escorreria pela cruz do Calvário, mas ele seria suficiente para pagar o preço pela nossa redenção. Louvado seja Deus, amém? Foi isso que Jesus Cristo fez. Nós estávamos, e muitos ainda estão, manchados pela mancha, pelo encardido, pela nódoa do pecado. Mas se você for na prateleira do mercado, do supermercado,
Você vai querer comprar Vanish, água sanitária, que boa. Você pode passar soda cáustica. Não limpa. Eu morei 12 anos em Belém do Pará. Temos uma filha paraense que é Liz, é belenense. E ali no entorno de Belém são quase 200 ilhas. No entorno de Belém. Impressionante. Eu acho que é o lugar do planeta Terra que mais tem água. Uma vez eu estava indo para uma daquelas ilhas fazer evangelismo em um barco da Sociedade Bíblica do Brasil. E aí você enxergava a ilha, mas quando você ia de barco você passava 3 horas para chegar. A água engana, não dá uma dimensão exata como o carro. E aí naquela viagem no barco, um barco bem estruturado, tinha um tipo de sonar na cabine lá do comandante, um equipamentozinho quadradinho que ia mostrando a numeração. Aí mostrava lá 50, 45, 120. Eu digo, não, velocidade não é, porque está numa constante e o número está mudando. Aí eu perguntei para o comandante, o que significa isso aqui? Ele falou, isso representa a profundidade por onde nós estamos passando. O sonar, ele tem a capacidade de fazer a leitura na hora da profundidade que estamos. Aí eu, um alto parnaibano, sem saber nadar até hoje, em cima de 120 metros de água. Eu disse, Deus me proteja. Se eu sair dessa aqui, eu prometo que eu não volto mais. Para uma aventura, a menos que eu bote 2 coletes. 120 metros de profundidade. Morei no Pará há 12 anos. Os maiores rios do planeta Terra passam pelo Pará. Rio Amazonas, Rio Xingu, Rio Tapajós. São rios caudalosos. São rios com muita água. Imagine que nós pegássemos todas as águas de todos aqueles rios. Pegássemos todas as águas de todos os mares e oceanos e passássemos pela água, pela alma de um único homem para remover o pecado, não seria suficiente. Não seria. Nem a água do mundo inteiro seria capaz de arrancar a nódoa, a mancha do pecado na alma do ser humano. Mas a boa notícia é que a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, amém? Louvado seja o nosso Deus. E a Bíblia diz mais, ainda que os teus pecados sejam vermelhos como escarlate, eu os tornarei mais brancos do que a neve. Deus quer alvejar a alma dos seres humanos que ainda estão em pecado. Ele tem poder, Ele tem poder. A palavra do Senhor nos diz que foi exatamente para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do pecado. Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou. Foi para isso que o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós, para destruir as obras do pecado. Amém, igreja? Amém. Tem pentecostal, mas vocês estão muito quietinhos aqui. Com uma mensagem dessa, vocês podem glorificar a Deus também, e o Batista também. Amém? Louvado seja o nosso Deus. É a vitória da cruz, é a manifestação do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E João fala isso, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. É por isso tudo que eu falei aqui, que nós devemos correr e a plenos pulmões anunciarmos o amor gracioso de Jesus Cristo. Pastor Billy Graham, ele pregou uma vez uma mensagem como essa, e ele perguntou assim, como ilustração daquela mensagem: imagine que você descobrisse a cura para uma das principais doenças que assola a humanidade. Vamos pensar em AIDS, vamos pensar no câncer. Imagine que você descobrisse hoje o antídoto que cura o câncer. Tomou, curou na hora. Aí ele deu as opções. O que é que você faria? Ele deu as opções. Primeiro, você guardaria apenas para si mesmo aquela informação, talvez pensando no futuro de capitalizar em cima daquela informação. Em segundo lugar, como segunda alternativa, você repassaria simplesmente para outros levarem adiante aquele antídoto, e a pessoa teria a responsabilidade, poderia falar ou não sobre aquela cura, ou você mesmo iria o mais rápido possível compartilhar para o maior número possível de pessoas de que a cura foi descoberta. O que você faria? Agora troque a palavra câncer por pecado e condenação eterna. Nós temos o antídoto que livra os homens do inferno. Nós temos o antídoto que quebra o poder do pecado na vida das pessoas. Aí vem as questões: o que você faz com esse antídoto? Você guarda só para si mesmo a informação?
Você terceiriza a responsabilidade para que outros o façam, ou você mesmo sai o mais depressa possível, compartilhando com o maior número possível de pessoas? Há solução para o teu problema, há uma saída para você, há uma luz no fim do túnel, há uma esperança. É por isso que nós devemos compartilhar o amor gracioso de Jesus Cristo, compartilhar com estes homens aquilo que a gente sabe de cor salteado desde criança, quem está há muito tempo na igreja. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom, é um presente de Deus. E isso não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pela graça nós fomos salvos por meio da fé. É o amor gracioso de Jesus. O que é a graça, pastor? É o favor imerecido. Eu não merecia, você não merecia, mas Deus decidiu nos amar, Ele decidiu nos salvar, e Ele nos salvou de graça. Guarde seu dinheiro para você. Todo o teu dinheiro não tem condições de pagar o preço da tua salvação. Foi isso que desencadeou, por volta de 1517, a reforma protestante com Martinho Lutero. Porque até então tinha a ideia da indulgência. Você vai pagar, olha, vai ter um loteamento novo no céu, e você pode pagar pela tua morada no céu, pelo teu pedaço de chão no céu. E aí tinha até uma cantiguinha daquela época que era assim: quando a moedinha no gasofilácio cai, a alma saltitando do purgatório sai. Aí Martinho Lutero, talvez à luz de lamparina, tem acesso àquele livro que até então era restrito, e ele olha no livro dizendo assim: mas o justo se salvará pela fé. Não, alguma coisa de muito errado não está certa. Não é pela indulgência, não é pela penitência, não é pelo vil metal, não é pelo dinheiro, mas é pela graça do Senhor. Espalhe pelas ruas, espalhe por todos os lugares que Jesus Cristo está vivo, que Ele morreu para perdoar pecados. Espalhe essa bendita notícia, para que as pessoas saibam que há esperança em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Tem um escritor norte-americano chamado Max Lucado, que ele fala sobre isso e diz assim: você sempre quis alguém que morresse de amores por você. Jesus Cristo morreu de amor por você na cruz do Calvário. E ele vai além, e ele diz assim: não foram os pregos que seguraram Jesus na cruz, mas foi o amor. Quando Jesus estava para ser crucificado, ele falou um pouquinho antes na prisão: você não sabe que se eu pedir, meu Pai tem como mandar para mim pelotões de soldados, anjos celestiais, mas eu vou cumprir, por amor eu vou cumprir todo o propósito do meu Pai, para a salvação de todo aquele que crê. Não foram os pregos que seguraram Jesus na cruz, mas foi o amor. Uma outra ilustração, caminhando para o fim dessa mensagem, é que mais ou menos ali depois que explodiu a reforma protestante no século XVI, o processo foi turbinado pelo surgimento de gráficas. Naquela época era prensa, não era como as gráficas de hoje, modernas. O índice de desperdício é o mínimo possível. Então era tudo muito rústico, era tudo muito difícil de ser feito, muito artesanal. E aí o dono de uma daquelas gráficas estava fazendo a impressão de bíblias, só que tinha muito erro. E aí tinha que pegar material, rasgava, jogava fora. Aí a filha de um daqueles homens, de um dono de gráfica, chegou ali no ambiente de trabalho do seu pai e viu recortes pelo chão de texto bíblico. E aquela menina, cuja família não era crente, ela pega aquele recorte, ela lê o texto de João 3,16, uma parte, porque a folha estava rasgada, e a parte que ela leu dizia assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Aí estava cortada. A menina começou a chorar, porque ela ficou pensando assim: um Deus foi capaz de dar alguma coisa por mim. Naquele momento ela se rendeu ao amor do Senhor. Imagine qual foi a surpresa daquela menina quando descobriu o que é que vinha a seguir no texto que foi rasgado: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Nós temos na teologia aquilo que é chamado de prefiguração. O que é a prefiguração? É um simbolismo daquilo que vai vir adiante. Então, por exemplo, quando havia a oferta de holocausto no templo, aquilo simbolizava, prefigurava o que viria no futuro, que seria Jesus Cristo morrendo como um cordeiro para pagar o preço do nosso pecado. Outra prefiguração que tem no Antigo Testamento foi quando Moisés estava conduzindo o povo no deserto, e aí o povo, por ter um coração muito desobediente, começou a ser picado por víboras. Então Deus manda levantar uma serpente de bronze, e quem olhasse para aquela serpente de bronze, aquilo ali teria um efeito imediato, o veneno seria cortado, mais poderoso do que qualquer soro antiofídico do Instituto Butantan. Aquilo representava Jesus. Quem olhar para Jesus vai ter o veneno da serpente neutralizado na sua vida. Quem olhar para Jesus Cristo, é o que diz a palavra: olhai para mim e sereis salvos. Fita os teus olhos em Jesus. A Bíblia diz que nós temos que fixar o nosso olhar em Jesus, porque Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa salvação. Olha para Jesus, olha para Jesus, bota os teus olhos em Jesus, porque por mais que você já tenha sido picado e tenha sido inoculado em você o veneno da serpente, da víbora que é Satanás, Deus tem poder para neutralizar o veneno. Deus tem poder para te curar. Deus tem poder para manifestar na tua vida a salvação. É esta mensagem que precisamos proclamar. É esta mensagem que precisamos anunciar. Precisamos anunciar para todas as pessoas o amor gracioso do nosso Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos fazer uma oração aqui agora. Baixa a cabeça aí, por favor. Feche os olhos, porque eu vou orar pelo apelo que nós vamos fazer, um apelo de salvação. E eu gostaria que a igreja orasse nesse momento, clamando a Jesus, para Ele despertar a fé salvadora no coração das pessoas que estão aqui, que ainda não aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. E se porventura tem alguém que está também afastado, que seja uma noite de reconciliação. Nosso Deus e Pai, nesse momento, Senhor, nós antecipadamente já oramos, pedindo pela salvação de almas. É o Senhor quem opera em nós o querer e o efetuar segundo a Tua boa vontade. Tua palavra foi pregada, Pai. Eu só posso chegar até aqui, mas o Teu Espírito Santo tem acesso a esse coração e a essa alma. Nós te pedimos em nome de Jesus, alcança, meu Deus, este coração, alcança esta alma cansada, e chama, meu Deus, essa alma para a Tua presença. Oh, meu Deus, que a Tua voz doce, que a Tua voz suave, que a Tua voz irresistível possa alcançar corações nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, manifesta o Teu poder, para que todos vejam e creiam que Tu és Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, liberta vidas do poder do pecado nessa noite. Liberta almas do cativeiro de Satanás, em nome de Jesus. Manifesta Teu poder, Senhor, para que todos vejam e creiam que Tu és Deus. Oramos em nome de Jesus Cristo, amém.